A nossa aula de hoje será uma aula de correção dos exercícios que eu pedi para vocês realizarem ontem, certo? Então, eu vou começar a correção pelo exercício número 1, tá? Então, vamos lá. Exercício número 1 fala assim. Veja a seguir 2 tratamentos naturais para amenizar as cólicas hepáticas, dores do fígado, né? Com o uso de plantas. Então, aqui no enunciado fala assim. Para preparar, deixa eu aumentar o som aqui. Então, preparar o suco diluído em água e tomar 1/4 de litro 4 vezes ao dia. Então, esse suco aqui, que é o suco de berinjela, ele falou, né, foi dito para vocês no enunciado que ele é um suco que vocês devem tomar 4 vezes ao dia. Quem quiser, né, fazer esse tratamento para o fígado, tome esse suco 4 vezes ao dia, 1/4 do litro. Ou o de limão. Para o tratamento com o suco de limão, então vai tomar 1/4, então pega o suco de limão diluído em água e toma 1/4 de litro 3 vezes ao dia, certo? Então é assim que está escrito aqui no enunciado para vocês a receita do suco de berinjela e a receita do suco de limão. E aí vem aqui as perguntas. A alternativa A fala assim: quantos litros de água de berinjela devem ser ingeridos pelo paciente que seguir corretamente o tratamento por uma semana? Então a gente sabe que durante um dia, apenas um dia, 24 horas, a pessoa que está realizando esse tratamento toma um suco de berinjela 4 vezes ao dia, 1/4 do litro, 4 vezes ao dia. Mas como nós estamos falando de uma semana, significa que nós vamos pegar a quantidade de água de suco de berinjela que ele toma um dia e multiplicar pelos 7 dias da semana, tá? Então vamos lá. Aí então eu tenho, são 4 vezes ao dia, 1/4 de litro, que eu vou tomar durante 7 dias, porque uma semana possui 7 dias, então multiplica e multiplica, certo? Aí vai fazer 4 vezes 1, 4 vezes 7. Quando não tem nada embaixo, coloca 1. Quando não tem nada embaixo, coloca 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Então, vamos lá. 4 vezes 1 é igual a 4. Vezes 7 é igual a 28. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. Portanto, uma pessoa que tomar 1/4 de litro, 4 vezes ao dia durante 7 dias, irá tomar 7 litros de suco de berinjela por semana. Coloquem a resposta completa no livro de vocês, por favor. 7 litros por semana. Essa é a resposta da alternativa A, tá bom? Na alternativa B, fala assim. Então, vamos colocando a resposta completa enquanto eu leio a alternativa B. Se optar pelo suco de limão, quantos dias um paciente deverá permanecer em tratamento até ingerir 3 litros? Então, e se for o suco de limão? Aqui é o suco de berinjela, certo? Na receita do suco de limão, ao invés de tomar 1/4 de litro 4 vezes ao dia, é tomado 1/4 de litro 3 vezes ao dia. Então, a gente vai trocar aqui por 3, tá certo? E a gente não sabe quantos dias que vai ter que tomar, então a gente vai ter que descobrir quantos dias ele vai ter que tomar. Então, é esse valor que nós precisamos saber. E nós sabemos também que o total de litros, né, que o exercício então são 3 dias, o suco de limão, não são 4. E aqui, eu não sei quantos dias ele vai ter que tomar, é o que eu quero descobrir. Eu só sei que quando ele tomar todo o suco de limão que tem que ser ingerido, ele tem que tomar um total de 3 litros, tá? Eu só sei disso. Então aí vem a pergunta, qual é o número que eu vou ter que multiplicar por 3 vezes 1/4, que o resultado vai ser igual a 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar o 3 pelo 1. E no lugar da interrogação, eu vou colocar o x. O x que vai ser a incógnita.
A variável é o número que nós queremos descobrir. Alguém gostaria de perguntar sobre esse primeiro momento do exercício? Então, no lugar de interrogação, eu coloquei o x, tá? E agora, eu vou multiplicar os números que eu conheço, que são o 3 sobre 1 e 1/4. Então, eu vou fazer... Só rapidinho, essa é a A ou a B? Essa é a B. Muito obrigada. Deixa eu arrumar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui eu só troquei aquele número que nós temos que descobrir. Ao invés de utilizar o sinal de interrogação, eu coloquei a letra X. Só fiz isso, tá? Então, ó, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. E aqui eu tenho o número, a letra X, e o resultado eu sei que tem que ser igual a 3. Então, vamos pensar um pouquinho. Aqui, quando não tem denominador, é 1, certo? Então, eu vou fazer 4 vezes 1, 4. E aí, no numerador, eu tenho que pensar qual é o número que eu multiplico por 3. Então, eu vou pensar o número que eu vou multiplicar por 3. E depois eu vou dividir por 4, porque o denominador é 4. E o resultado vai ser 3. Então, eu vou lembrar, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, se eu fizer 12 dividido por 4, o resultado é 3. Então, o número que eu tenho que multiplicar por 3 para o resultado ser igual ao número que a divisão depois seja 4, é o número 4, é o próprio número 4. Então, olha o que eu vou fazer, ó. 3/4, essa fração aqui. No lugar do x, eu vou colocar o número 4. Por quê? Porque 3 vezes 4 é igual a 12, e 12 dividido por 4 é igual a 3. E o nosso objetivo é chegar no resultado igual a 3, certo? Então, olha o que faz. Coloca aqui o 1, sinal de vezes, e aí 4 vezes 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, exatamente a quantidade de litros que precisava se tomar no final. Então, olha a pergunta. Quantos dias? Quer saber quantos dias? Então, quantos dias ele vai ter que tomar, a pessoa vai ter que tomar da receita do suco de limão para que ela ingira 3 litros, para que haja ingestão de 3 litros do suco de limão. Então, são 4 dias. Essa é a quantidade de dias que ele vai precisar tomar o suco de limão para que haja a ingestão de 3 litros de suco de limão. Alguém gostaria de perguntar? Certo, então agora eu vou puxar aqui para vocês conferirem os resultados com o gabarito do livro, tá certo? Então confiram agora o resultado de vocês com o gabarito do livro. Vou ampliar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, a alternativa A, 7 litros, pois 4 vezes 1/4 vezes 7 é igual a 28 sobre 4, que vai ser igual a 7. Então, 7 litros, essa é a resposta. Na B, 4 dias, pois em um dia são ingeridos, ó, tá vendo? 3 vezes 1/4 de litro. Então, 3/4 de litro é o que é ingerido em um dia. E aí, multiplicando esse número por 4, a gente vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4, 3 litros. Essa é a resposta do exercício. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar sobre o exercício número 1? Certo, então agora eu vou seguir com a correção do exercício número 2. A correção do exercício número 2 eu vou fazer por aqui mesmo, porque são multiplicações simples e não tem, nenhuma dessas multiplicações possui forma irredutível para ser escrita. Ela já vai ser fornecida como da forma irredutível. Então, ó, 9 vezes 9, 81. 5 vezes 7, 35. Mais com mais. Portanto, resposta 81/35 da alternativa A. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? 5 vezes 35, então 5 vezes 35 é igual a 175. 12 vezes 6, 6 vezes 12 é igual a 72. E esses valores, 175 e 72, são o resultado do produto, são o produto de 35 vezes 5, 175, 6 vezes 12, 72. Aí tem o sinal menos com menos, sinais iguais, resultado positivo. Pergunta sobre a alternativa B. Alguém tem alguma dúvida e gostaria de perguntar? Alguém ficou com um resultado diferente? Próximo.
2 vezes 8, 16. 3 vezes 15, 45. Menos com menos, mais. Então, menos com menos, mais, né? Sinais iguais, resultado positivo. Dúvidas na alternativa C? Alguém tem? Gostaria de perguntar? Não. Alternativa E. 7 vezes 13 é igual a 91. Então, 7 vezes 13 é igual a 91. 4 vezes 9 é igual a 36. Mais com menos, menos. Tá vendo? Próximo. 16 vezes 7 é igual a 112. 15 vezes 11 é igual a 165. Este valor é somente o resultado da multiplicação. Aí eu faço menos com mais, resposta menos. Pessoal, eu gostaria de aproveitar para explicar uma coisinha para vocês aqui no meio dessa explicação, tá? Dessa correção, desses exercícios. Reparem no seguinte. Professora, Oi, pode falar. a D é qual mesmo você falou? A Qual a D? alternativa? A D. D. Da 2. Eu vou vos entregar. Aqui, Ok. ó. 13 sobre 28. Ah, tá certo. Tá? E aí, olha o que eu quero que vocês reparem. Eu vou mostrar isso para vocês em todas as alternativas, tá? Então, aqui vocês sabem a parte de cima, numerador, parte de baixo, denominador. E tá multiplicando. Ontem eu comecei a falar para vocês a respeito de simplificação de fração. Lembra que tinham 4 no numerador e 4 no denominador. E aí eu simplifiquei os dois e já foi direto a resposta 7. Foi automático o resultado. E eu quero que vocês observem aqui nessas frações que, ó, o 9 e o 5 não são divisíveis, então eu não posso simplificar. O 9 e o 7 também não são divisíveis, não tem um número, um divisor comum, não tem um número que eu divido 9, que divido 7, que eu posso simplificar. Por isso, quando vocês multiplicam aqui, o resultado dessa multiplicação, essa fração aqui, ela nunca é uma fração irredutível. Se esses números aqui fossem possíveis de simplificar um com os outros, aqui, e a gente não realizasse a simplificação, depois da multiplicação seria possível simplificar, reduzir, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá vendo aqui, ó? O 6 e o 5 não dá para dividir por um mesmo algarismo. O 35 e o 12 também não dá para dividir por um mesmo algarismo. Então aqui, essa fração é uma fração que não tem mais o que ser reduzida. Se esse número e esse, por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui fosse 5, eu ia poder simplificar. E aí eu ia poder escrever essa fração numa forma reduzida, né? Ela já está na forma irredutível, mas eu podia reduzir ela mais um pouquinho. Ó, 2 e 15 não são divisíveis. 8 e 3 também não são divisíveis. Por isso aqui, quando chega no resultado, eu não preciso simplificar essa fração. Essa daqui é a mesma coisa, ó. 16 e 11 não são divisíveis por um mesmo algarismo. 7 e 15 também não. Então, quando eu chego na resposta, eu não preciso simplificar. Ó, 7 e 9 também não são divisíveis por um único algarismo. 13 e 14 também não são. Então, quando eu chego no resultado final, eu também não consigo simplificar. Então, toda vez que eu não consigo simplificar um denominador com um numerador, quando eu tiver o resultado dessa fração, eu também não consigo simplificar o resultado dessa fração. Observe o 3 e o 7. Não tem como dividir os dois por um mesmo número. Então, eu também não consigo simplificar, tá bom? Essa foi só uma observação que eu fiz em relação ao exercício número 2, porque será o nosso próximo assunto. Então, no nosso próximo assunto, vocês vão começar a identificar um numerador de um algarismo e um denominador de uma outra fração. Então, um numerador de uma fração e um denominador de outra fração. Só que esse caso, lógico, só vai valer para multiplicação. Vocês vão aprender a identificar esse número para poder simplificar antes de multiplicar, tá certo? Só um instantinho. Então, pessoal, exercício número 3 é todo de multiplicação de números escritos na forma decimal, certo? Então, todas as multiplicações de números escritos na forma decimal. E eu vou fazer aqui na lousinha para vocês poderem conferir as multiplicações. Caso vocês tenham errado alguma coisa, aí observando o cálculo, vocês vão conseguir ver aonde é que vocês
cometeram o erro, tá bom? Então, agora vamos começar pela alternativa A. Então, alternativa A do exercício número 3, certo? Então, o exercício número 3, alternativa A, está 6,8 positivo, então eu não vou colocar o sinal, tá bom? Vezes menos 0,3, então ficou desse jeito aqui. Quem colocou o sinal, tudo bem. Eu já prefiro começar a utilizar com vocês sem colocar o sinal de positivo, porque vocês já sabem muito bem que quando um número não tem o sinal na frente, é porque esse número é um número positivo. Vocês já sabem disso, então eu não preciso ficar colocando esse sinal aqui para vocês a todo momento, tá bom? Só por isso que eu não coloquei. Então, a primeira multiplicação, 6,8 vezes 0,3. Lembrando, multiplicação de número decimal. Multiplica os algarismos como se não houvesse a vírgula e somente no final da multiplicação a gente realiza a contagem da vírgula e a análise de sinal. Sempre assim. Oi, pode perguntar, pode falar. Nada, não, deixa. Pode falar. Pode falar, não tem problema, ó. Eu vou seguir aqui, se você resolver falar, pode, não tem problema algum, eu não me importo, tá? Então, ó, 3 vezes 8, então 3 vezes 8 é igual a 24, então fica 4, reclassifica 2. 3 vezes 6, 3 vezes 6 é igual a 18, então 18 mais 2 é igual a 20. Como tem, ó, aqui, agora terminei a multiplicação, tá vendo? Eu fiz a multiplicação normal. Agora eu vou analisar quantas casinhas tem depois da vírgula. Então, tem 1, 2. Então, a vírgula eu vou contar 1, 2. A vírgula vai vir parar aqui. O jogo de sinal, mais com menos, menos. Então, a resposta desse valor aqui, dessa multiplicação, será um número negativo, com 2 casinhas depois da vírgula, e é o número menos 2,04. Alguém gostaria de perguntar sobre a alternativa A? Certo. Posso apagar os cálculos? Pode. Gente, eu espero sinceramente que vocês estejam realizando esses cálculos no caderno de vocês, viu? Se vocês não estiverem fazendo isso, vocês vão esquecer depois como é que faz. Ô, professora, Oi. deixa eu falar. Quando eu cheguei um pouco atrasado, você tá gravando a aula? Sim. Ah, tá bom. Ó, alternativa B, menos 2,5 vezes menos 6,3. Então, novamente, eu vou fazer o 2,5 vezes o 6,3 normalmente, tá bom? Então, eu vou fazer a multiplicação normal. 2,5 vezes 6,3, certo? Então, eu vou começar com 3 vezes 5, 3 vezes 2. Então, 3 vezes 5... é igual a 15. Então, fica 5, reclassifica 1. Fica 5, reclassifica 1. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 6 mais 1 é igual a 7. Coloco o sinal de mais embaixo do 5. Quem preferir pode colocar o 0. Agora, eu vou multiplicar o 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Então, fica 0, desculpa, reclassifica 3. Fica 0, reclassifica 3. Depois, 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12, tá? 12 mais 13 é igual a 15. Então, fica o 5, né? Porque eu juntei com 3. E aí, reclassifica, mas já ficou ali. Então, ficou igual a 15. E aí, gente, esses dois espaços que estão vazios aqui, se vocês quiserem, pode preencher com 0. Não é obrigatório. Só preenche se quiser, tá bom? E agora vamos somar. 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 0 mais 5, 5. 0 mais 1, 1. Agora vamos contar quantas casas tem depois da vírgula. Uma casinha, 2 casinhas. Então, 1, 2, coloca a vírgula. Jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, a resposta dessa multiplicação aqui é mais 15,75 centésimos. Perguntas. Bom, como alternativa C eu já fiz de exemplo, agora eu vou fazer a alternativa D, tá bom? Então, a alternativa D fica
0,4 positivo, vezes menos 1,2, vezes 2 positivo. Então, é esta multiplicação que nós vamos realizar, tá? Para multiplicar, para realizar uma multiplicação que apresenta mais de uma parcela, nesse caso eu tenho uma parcela, duas parcelas, três parcelas, eu posso realizar a multiplicação na ordem que eu quiser, na ordem que for mais fácil. Nesse caso, eu vou começar multiplicando o 1,2 vezes 2, porque eu consigo realizar esse cálculo mental, porque é mais fácil. Então, vai ficar 0,4, copiei igual, e agora eu vou fazer menos com mais, menos, vai continuar menos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Como só tem uma casinha depois da vírgula, eu coloco uma casinha depois da vírgula. Então, agora sobrou para eu multiplicar menos 2,4 vezes 0,4. Vou armar essa multiplicação. Menos 2,4 vezes 0,4, tá? Então, ó, 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16, então fica 6, reclassifica 1. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 mais 1 é igual a 9. Certo? Agora, vou contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Então, aqui depois da vírgula vai possuir uma casinha, duas casinhas. Então, uma, duas. A vírgula vai vir para aqui. Como eu não tenho um algarismo aqui na frente, eu preencho com o algarismo 0. E aí, eu faço o jogo de sinal. Eu coloquei o menos aqui, não interfere no cálculo, na verdade, né? Menos com mais, menos. Então, se vocês forem analisar aqui, ó, mais com menos, menos também. E a resposta desse exercício, a alternativa D, fica menos 0,96. Perguntas, alguém tem dúvida nesse exercício? Não. Então, agora a alternativa E. Então, aqui na alternativa E, menos 0,6 vezes 1,7 vezes 0,25, tá? Como aqui eu não tenho nenhum número inteiro, como eu tinha na alternativa D, que eu tinha esse número inteiro, por isso facilitou a multiplicação, eu vou armar todos os cálculos independente da ordem, porque isto não vai alterar o resultado. Se eu quiser multiplicar esse primeiro, eu posso. Se eu quiser multiplicar esse, eu posso. Se eu quiser fazer esse com esse, depois esse, também posso. Na multiplicação, a ordem das parcelas não vai alterar o produto. Então, eu vou começar com 1,7 vezes 0,6. E depois eu vou analisar o sinal também, tá? Não vou analisar agora, não. Então, eu vou começar com 6 vezes 7 é igual a 42. Então, aqui fica 2, reclassifica 4. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 mais 4 é igual a 10. E aí, agora eu vou contar quantas casinhas tem depois da vírgula. 1, 2. Então, ó, 1, 2. Vou colocar a vírgula aqui. Como eu fiz um número negativo vezes um número positivo, a resposta foi menos 1,02. Então, esse é o resultado do produto desses dois números aqui. Então, multiplicando esse número por esse número, a resposta é menos 1,02. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Então, eu vou colocar aqui menos 1,02. Então, ficou assim. E aí, depois, eu vou multiplicar por esse número aqui. Então, eu vou fazer vezes 0,25, que é o que falta para eu multiplicar. Então, agora eu vou pegar este valor aqui e multiplicar por este número aqui. Então, vai ficar 1,02. Depois eu vou analisar sinal, tá? Vezes 0,25. Então, vamos lá. 5 vezes 2 é igual a 10. 5 vezes 2 é igual a 10, reclassifica 1. 5 vezes 0 é igual a 0. 0 mais 1, 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, aqui fica 5. Então, o resultado dessa multiplicação 5 vezes 502 foi igual a 510. Coloco o sinal de mais embaixo do zero. Se quiser, somente se quiser, coloco o zero no lugar do sinal de mais, que não vai mudar o cálculo. O resultado vai ser o mesmo. E agora eu vou fazer 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Somos os resultados. Então, 0, 1 mais 4, 5,
5 mais 0, 5. Abaixo 2. Agora eu vou contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai vir parar bem aqui. Como não tem nenhum algarismo aqui na frente, coloca o algarismo 0. Então vai ficar 0,2550. Então esse será o resultado dessa multiplicação. Falta fazer o quê? Jogo de sinal. Menos com mais, menos. Então aqui vai ter uma resposta negativa. Então aqui vai ficar igual a menos 0,255. Precisa colocar esse zero lá no final, depois no final da vírgula? Sim ou não? Esse zero aqui. Sim. Ele possui valor numérico? Hein? Sim ou não? Não. Não. Mas muda a Zero no quantidade do final, número, zero no professora. final do número, depois da vírgula, não possui valor numérico considerável que a gente precisa colocar. Se não colocar, está correto. Se colocar, está correto também. As duas formas estão corretas, tá certo? Alternativa F, 0,07 vezes menos 100,10. Então, eu vou realizar a multiplicação, tá? Primeiro, pego somente os algarismos e realizo a multiplicação normal. Então, aqui eu tenho 100,4 vezes 0,07, certo? Então, aqui vai ficar 7 vezes 4. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. Fica 8 e reclassifica 2. Então, fica 8, reclassifica 2. 7 vezes 0 é igual a 0. Então, 7 vezes 0 é igual a 0, mais 2, 2. 7 vezes 0 é igual a 0. 7 vezes 0 é igual a 0. 7 vezes 1 é igual a 7. Então, 7 vezes 1 é igual a 7. Certo? Aí, pessoal, os outros algarismos que tem para multiplicar aqui são todos zeros. Então, eu não preciso efetuar essa multiplicação. Agora, é só contar quantas casinhas tem depois da vírgula e fazer o jogo de sinal. Então, eu vou ver aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, a resposta aqui deu 70,028. Mais, com menos, menos, sinais diferentes, resultado negativo. Portanto, a resposta da alternativa F será menos 70,028. Alguém tem dúvida no exercício número 3? Não. Não? A senhora poderia voltar? Na letra E é 0,2550, né? 2550 ou só o 255. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês conferirem as respostas de vocês com as respostas do gabarito. Os exercícios que eu acabei de fazer, tá vendo? Então, ó, alternativa A, menos 2,04. Alternativa B, mais 15,75. Alternativa C, mais 127,765, essa eu fiz ontem. Alternativa D, menos 0,96. Alternativa E, menos 0,255. E alternativa F, menos 7,028, tá? Então, agora eu vou encerrar a nossa primeira parte da aula com a correção do exercício número 1, 2 e exercício número 3.